Então, meninas, como eu não encontrei no Instagram, nem no YouTube, um tutorial explicando certinho, a gente achava mais shorts quando estava procurando sobre esse cooktop de indução. Na outra casa a gente tinha o Electrolux, né, aquele de 4 bocas com função Unicook, que era o IE60P, se eu não me engano. Só que aí quando a gente mudou pra cá, nós fomos comprar, e o valor dele estava muito acima do que a gente já tinha pago, que já não era barato quando comprou, né? Nós pagamos na época, acho que 2.400 e ele estava 3.200. Aí eu falei pro meu marido, não, vamos comprar um mais em conta porque tá muito caro.
E aí, pesquisando, eu vi que esse da Oster, ele é muito bom, a potência dele é ótima também, sabe? Ele tem uma potência compatível com o da Electrolux. Aí, por isso que nós optamos por pegar esse. Existem algumas diferenças em qualidade de vidro, né, que eles mencionam lá no manual do Electrolux, em comparação ao vidro desse. Lá na Electrolux eles falam que o vidro que é fabricado desse cooktop E60P é de uma qualidade superior, é um vidro importado, essas coisas aí, né? Mas que pra mim, no dia a dia, não fez diferença, porque com o uso de panelas sem aquele protetor térmico que a gente coloca, ele acaba riscando também, ele mancha com água. É a mesma coisa que esse aqui. Por que eu não uso aqueles protetores? Aqueles protetores, se você coloca uma panela igual a que eu tenho aqui, tem que ser plano, né? A parte do fundo da panela de inox, quando eu comprei os protetores, tapetinhos, né? E acabou dando vácuo. Quase que estourou o meu cooktop. Então eu prefiro que fique riscado do que ele quebre, né? E nesse eu tô fazendo a mesma coisa. Então eu mantenho ele sempre limpo antes de usar. E para não riscar, não ficar tendo atrito com o fundo da panela e acabar riscando muito a superfície, né? Mas eventualmente vai riscar, né, gente? Porque a gente usa, né? Então não vai ficar com aparência de novo pro resto da vida. Qual é a diferença? Essas bocas que tem 2 círculos, elas são as bocas que tem maior potência. Elas são mais fortes. E as outras são como se fosse as bocas menores, né? Então essa é a diferença. No outro também tinha, da Electrolux é a mesma coisa. A diferença desse é que ele tem aqui, ó, você seleciona as bocas e depois você vai no gráfico de potência. É um gráfico de potência para todas as bocas. E no do Electrolux é individual. Cada boca que você seleciona tem um gráfico de potência. A potência máxima é 14 e ainda tem a função booster aqui no Oster, né? E lá no Electrolux é chamado de power, é a mesma coisa. Essa potência, tanto a booster quanto a power no da Electrolux, você só usa por um período de tempo. Você não vai conseguir cozinhar, por exemplo, durante meia hora direto nessa função, né? Mesmo porque acaba queimando. Aí eu medi aqui o tempo de cozimento para vocês. Eu vou até deixar a hora que terminar, que atingir o ponto de ebulição, que é o tempo de fervura que demora, né? Eu vou deixar o tempo que levou para atingir a potência o tempo de fervura aí, né? Que é quando começa a surgir as bolinhas. Aí, acho que é ponto de ebulição que eles falam. Aí eu achei que esse aqui é bem compatível com o outro, se bem que a gente, quando comprou aqui, a gente ainda estava morando na outra casa, a gente viu que o da Electrolux é um pouquinho mais rápido, mas por exemplo, se esse aqui levou 1 minuto e 21 segundos, lá ele fazia em 1 minuto e 9, 1 minuto e 10 segundos, então a diferença é mínima, né? Aqui faz o arroz muito rápido, faz o macarrão, você vai ferver a água para cozinhar o macarrão é muito rápido, então eu tô bem satisfeita. Qual a diferença, principal diferença que eu notei deste aqui pro Electrolux? É a questão da regulagem das potências. Lá, as primeiras potências 1, 2, até a 3, era para você manter aquecido ou para você fazer alguma coisa que o cozimento, que você queria que fizesse o cozimento bem lento. Esse aqui, a 1 e a 2, até a 4, ele também faz esse cozimento lento ou manter aquecido, né? Acho que 1 e 2 é só para manter aquecido. Só que ele já entrega uma potência muito alta rápido. Então, se você deixa, por exemplo, manter aquecido o seu arroz na potência 1 ou 2, eventualmente ele vai acabar queimando. Porque ele liga e desliga a resistência. Então, ele liga e desliga para poder manter a temperatura. Mas mesmo assim, a hora que ele liga, ele já entrega uma potência muito alta, esse da Oster. Então, o da Electrolux, ele era mais reguladinho nesse ponto. Ele não fazia isso, sabe? Ele mantinha aquecido mesmo, sem queimar. Só se você deixasse muito tempo, né? Mas, fora isso, eles não têm diferença nenhuma, assim. É só que as potências do da Electrolux é mais regulada. Esse aqui tem a função bloquear, que você trava
ali o painel, quando quem tem criança, ou por exemplo, você vai limpar, para ele não ficar ligando e desligando todo o tempo que você está passando ali uma buchinha, um paninho. Então você trava o painel, aí você consegue limpar e depois você destrava para usar. O da Electrolux é a mesma coisa, faz a mesma coisa. Esse aqui, você também tem a questão de programar. Então você vai programar o tempo de cozimento. Por exemplo, para fazer um ovo cozido, eu coloco na função booster aqui no da Oster, deixo atingir o ponto de ebulição. Aí eu diminuo a potência, coloco na potência média, que é 6, que é a que eu mais uso, viu, gente? Eu uso 6 e 8 só. E para poder ferver, eu coloco na função booster, que é para ferver mais rápido. Basicamente é isso que eu uso. Lá no da Electrolux também era assim, eu usava basicamente a potência 10, que era a média lá, né? Então lá a potência 10 era a potência média. Aqui a potência média é 6. Esse aqui ele entrega muito mais temperatura em menor tempo, né? Em menor potência no caso, não tempo. Então a 6, essa aqui já é a média, e lá era a 10. Então por isso que eu falo que a questão das potências no da Electrolux era melhor porque eram mais reguladinhas, né? Então você conseguia ir gradativamente na temperatura conforme você queria. Aí você vai e programa. Você clica no reloginho. Lá no da Electrolux, quando você clicava no reloginho, ele já mostrava. Você clicava na boca e no reloginho ele já mostrava. Aqui não. Aqui você vai clicar no reloginho. E aí, por exemplo, se você tem que selecionar uma boca, se você não estiver usando as 4 de uma vez, ele vai já acender aquela que está acesa mais próximo. Ele começa da esquerda para a direita. Então, se eu estivesse usando as duas do fundo, ele vai acender primeiro a luz do fundo da esquerda e depois a luz do fundo da direita, lá onde eu estou mexendo com o feijão. Quando eu estou com todas acesas, ele vai primeiro da frente da esquerda, depois a do fundo da esquerda, depois a primeira da frente da direita e a boca do fundo lá da direita. E aí você vai selecionando, apareceu a luzinha, aí você vai e coloca o tempo que você quer. Geralmente eu coloco o arroz para fazer, eu coloco em torno de 14 minutos. Para ele terminar de cozinhar todinho e ficar pronto, né? Sem queimar. Porque no começo, até eu aprender certinho, né, a diferença de um pro outro, eu andei queimando um pouquinho aí o arroz, porque ele é muito rapidinho, assim, sabe? Do ponto de que tá pronto pro que tá queimado. Mas é ótimo, faz muito rápido a comida. Não me arrependo, viu, de ter comprado. Indico para vocês comprar porque é muito mais em conta. Eu paguei 1.400 enquanto o outro tava 3.200. Então vale muito a pena. Como vocês podem ver, eu uso panela de pressão elétrica, o forno de indução, a Frita-Lite. Eu acho que facilita muito a vida da gente no dia a dia, quando a gente tá fazendo comida, né? Porque você programa, então você não precisa ficar todo o tempo ali em cima, esperando essa comida ficar pronta, né? Então, para mim, na questão de indução, muito melhor nessa parte, porque não exige de você que você fique ali em cima, plantada, olhando a comida fazer, né? Porque, não sei vocês, mas aqui, eu pisquei para fazer alguma outra coisa, eu esqueço, já era. Eu vou fazer outra coisa e a hora que eu vejo, eu só lembro da comida porque ela tá queimando. Então, eu diminui muito a questão de queimar comida com esse fogão aí. Sem contar que é mais seguro, né? Sobre consumo de energia, eu não posso falar exatamente para vocês, porque como a gente tem energia fotovoltaica, eu não consigo te falar quanto que gasta mais, aí quanto que vai vir na sua energia, né, na sua conta de energia a mais. Mas eu vi alguns vídeos, as pessoas falam que não puxa tanta energia, sabe? Porque como ele faz muito mais rápido, então ele não gasta tanta energia assim, a resistência dele liga, e aí ela não vai ficar puxando aquele monte de energia, porque ela não fica ligando e desligando. A não ser que você vai deixar aí no modo aquecer, né? Mas eu acredito que, pelos vídeos que eu vi, muita gente fala que acrescentou aí no mês de 15 a 20 reais a mais. Claro que isso depende do estado onde você mora, de taxa de energia, todas essas coisas, né? Mas aqui no estado de São Paulo, que tudo é muito caro, né? Tá nesse patamar aí.
eu acho que não é tão caro pela comodidade, né? E como ele é bem mais em conta que os outros, eu acho que vale muito a pena, viu? O custo-benefício. Outro que eu já ouvi falar que é muito bom é um da Daco. O modelo da Daco, diz que é muito bom também, entrega um bom custo-benefício, funciona super bem, mas aí eu já não posso dizer a questão do uso, né? E é isso, meninas, aí eu fui fazendo aí o almoço, agilizando, porque eu dei uma limpada na casa, nós fomos pra academia e eu voltei e comecei a fazer o almoço, né? Nós passamos a pegar ordem na escola, já comecei a fazer o almoço. Espero que vocês gostem, tá, do vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o fogão, vocês deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Vale muito a pena, tá? Quem puder comprar, quem tiver condição de investir, invistam que vocês não vão se arrepender.